um lado, você tem o administrador patrimonial. Do outro lado, você tem o gestor de materiais. São pessoas totalmente diferentes, mas que trabalham na empresa num sistema que acaba sendo de parceria, porque o resultado de um afeta o resultado do outro. Vamos dar uma olhada no nosso material e conhecer um pouquinho do que eu trouxe para você. Olha só. Deixa eu só passar ele aqui para você, para a gente ver isso de uma forma melhor. Imagina o seguinte, essa administração patrimonial que você está vendo, ela é bem tranquila. Por que ela é bem tranquila? Vamos dar uma olhada na tela para a gente, vamos conversar um pouquinho. Eu vou ler para você o que está ali, só para você acompanhar comigo o raciocínio. Depois eu comento contigo. A administração de materiais moderna, ela é conceituada e estudada como um sistema integrado em que diversos subsistemas próprios interagem para construir um todo organizado. Para tudo, olha para mim direto, esquece o que está escrito no texto e foca só em mim. Eu vou te explicar um pouquinho sobre isso, depois eu continuo. Dentro da administração de materiais, eu tenho o setor de compras da empresa, eu tenho o setor de estoque da empresa, eu tenho o almoxarifado, eu tenho a produção, a distribuição, o transporte. Esses são os subsistemas principais que está sendo citado para você. Aí você já coloca do lado no teu material, vai lá e escreve, pega lá e bota assim, ó, tá vendo? Os subsistemas organizados, você puxa para o lado e bota transporte, produção, distribuição, almoxarifado, compras, planejamento de materiais, coloca isso lá do lado, vai lá, bota do lado do teu material, para ele ficar um pouquinho mais completo. Aí eu vou continuar a leitura para a gente. Destina-se a dotar a administração dos meios necessários ao suprimento de materiais imprescindíveis ao funcionamento da organização. Ou seja, espírito de luz, foque em mim, espírito de luz. O que você tem que saber? Não quero todo tipo de material. Por quê? Primeiro conceito, vamos lá. Pega o teu salário todo e compra tudo que você quer comprar para sua casa. Depois você paga as suas contas como? De jeito nenhum, né? Não vai conseguir pagar. Sabe por quê? Porque todo o seu dinheiro estava investido naquele estoque que você comprou para sua casa. Por isso que a empresa deixa bem claro que é comprar o material que é imprescindível. E não comprar qualquer coisa ou sair comprando tudo em grande quantidade. Cuidado, para tudo tem uma estratégia. Vamos lá. No tempo oportuno, na quantidade necessária, na qualidade requerida e o menor custo. Você tem que pegar lá agora e sublinhar esses itens aí, ó. O material é imprescindível. Vamos dar uma sublinhada, só botar a caneta aqui para a gente funcionar. Vamos falar, sublinha, material imprescindível, sublinha. No tempo oportuno, na quantidade, na qualidade e no custo. O custo é sempre o menor. A qualidade é a qualidade desejada. Além da qualidade desejada ser o ponto importante, vou te dar um exemplo. Uma vez trabalhando dentro da administração pública, o meu chefe virou para mim, na época eu trabalhava no setor de licitações. Aí falou assim, Flávio, começa a preparar um procedimento licitatório, um processo licitatório. Aí eu falei, qual o item? Ah, eu preciso de folha, aquela resma de papel A4. Eu falei, beleza. Chefe, quer alguma qualidade especificada? Não, eu quero o menor custo. Eu falei, tem certeza? Ele tem. Sentei no computador, mandei e-mail para ele, ele confirmou, ok, é isso mesmo. Ele não especificou nenhuma qualidade. Uma empresa vencedora foi uma empresa do Ceará. Essa empresa vencedora, o que ela fez? Mandou tudo o que a gente comprou, a gente recebeu, pagamos. Quando o usuário, que é o nosso cliente interno, ia lá no almoxarifado, falava, eu quero uma resma de papel A4. A gente pegava a resma e dava para ele. Sabe o que acontecia quando ele fazia isso? Ele levava a resma para o setor dele e botava ou na impressora ou na máquina de fazer fotocópia, naquela máquina de xerox. Dava atolamento. Por quê? Porque quando você rasgava, você percebia que todas as folhas estavam grudadas, parecia que tinha uma cola absurda ali. Aí, primeiro ponto, posso devolver todos os itens? Não. Por que eu não posso devolver os itens? Simples, porque eu não especifiquei qualidade. Era papel A4 barato, tinha lá papel A4 barato, mas uma merda. Mas tinha lá. Você vê para nada. O que a gente teve que fazer? Uma parte, eu liguei para o fornecedor e falei com ele, olha, me ajuda, recebe metade de volta, pelo menos para eu não tomar um prejuízo tão grande, e depois eu posso voltar a comprar contigo. Senão, eu vou começar a inviabilizar quando você quiser participar de algum certame. Alguns critérios eu vou colocar mais, você não vai conseguir participar.
Aí ele, não, Flávio, tranquilo, eu vou te ajudar. Recebo metade e você me paga só daquela metade. Falei, ok. Já tinha feito uma parte do pagamento, faltava outra, cancelei uma outra parte. Só paguei por aquilo. E aquelas folhas que eu fiquei, para não jogar todas fora, eu tive que usar uma técnica que é de aquecer as folhas primeiro. Nesse processo de aquecimento, algumas soltaram, outras não, para que ela pudesse ser utilizada. Olha o trabalho que deu, só porque eu não coloquei a qualidade desejada. Então, nesse ponto, ó, no tempo oportuno, por quê? Porque eu não tenho o local apropriado para estocar tudo o tempo inteiro. Muitas vezes, você compra um lote inteiro e recebe parcelado. Mas recebe parcelado porque você acha melhor. Imagina que você pegasse e fizesse aquela compra do mês inteira. Eu moro em apartamento. Ou melhor, apertamento, na verdade. Porque esses prédios novos, os apartamentos eles são menores. E no prédio, no apartamento que eu moro, eu não tenho um espaço tão grande para aquela despensa. Eu não faço compra do mês. Eu faço uma compra semanal. Por quê? Para não ter que abastecer aquele armário inteiro e ficar aquele abarrotado. Não, vai colocando de pouquinho em pouquinho. Isso é questão de tempo oportuno. Não dá para você comprar tudo de uma vez. Vai gastar com a manutenção do estoque, vai gastar com espaço, vai gastar com a mão de obra, então economiza. Quantidade necessária, que é a quantidade que eu preciso. Se não me entregar a quantidade necessária, de nada serve. Na qualidade requerida e no menor custo. O menor custo é um ponto importantíssimo, porque ninguém quer pagar caro. Você quer pagar caro em alguma coisa? Eu não quero. De jeito nenhum. Por isso que às vezes eu evito de comprar um item ou outro, quando eu acho que o preço está superfaturado. Somente pago quando eu acredito que tem uma relação boa, tanto para a minha empresa quanto para a empresa fornecedor. Tempo oportuno e quantidade necessária acarretam, se mal planejados, além de custos financeiros indesejáveis, lucros cessantes, ou seja, o lucro vai ser curto e o custo financeiro vai ser um custo muito alto. Por quê? Porque eu planejei errado, porque foi no tempo errado e na quantidade errada. Se me entregar a mercadoria depois do tempo que eu pedi, eu posso ficar sem estoque para atender o meu cliente. Se me entregar a mercadoria muito antes, eu posso não ter local para armazenar. Se a quantidade que você me entregar não for a quantidade combinada, não vai atender a minha necessidade. Show? Vamos passar para o próximo slide. E eu falo para você sobre os tipos de recursos organizacionais. Aí é destrinchando um pouquinho o nosso primeiro tema. De forma geral, a existência de uma organização envolve 4 ingredientes: indivíduos, recursos, tarefas e objetivos comuns. Esses são os 4 ingredientes que a gente vai trabalhar. A ideia geral é o seguinte: indivíduos que fazem uso de recursos e coordenam suas tarefas para atingir objetivos comuns. Mas, Flávio, o que é um recurso? Cuidado, porque assim, recurso em si, na organização, eu tenho recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos, mas a gente vai focar nos recursos materiais. Recursos humanos, que são as pessoas, não é o foco da nossa aula, porque essa aula não é de gestão de pessoas. O que são recursos em si? Em geral, são meios empregados por uma organização para alcançar os objetivos, para a realização dos objetivos. São as ferramentas que servem de base para o desempenho organizacional. Logicamente, os recursos por si só não determinam como será a atuação organizacional. Então não adianta você falar para mim assim: olha, Flávio, recurso por si só, se for muito bom, ou seja, se você tiver a melhor matéria-prima para produzir, significa que vai produzir bem? É claro que não. Pega o melhor ingrediente e dá para um cara que não sabe cozinhar, fala para ele: vai lá, tu vai fazer o melhor bolo da vida. Não vai dar certo. Pega a melhor matéria-prima e manda o cara fazer daqueles produtos, manda o cara assim: fabrica um carro. Eu não vou saber nem por onde começar. Então, o recurso, por si só, não diz como vai ser a atuação da organização. Outros fatores também são importantes durante esse processo. Os recursos, eles podem ser divididos em 2 categorias: tangíveis e intangíveis. Toda vez que falar tangível, você pensa, tem corpo. Intangível não tem corpo. Você quer ver um exemplo de intangível? Isso aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Sejures, tá vendo? Sejures concurso público. Isso é a marca da empresa. É um recurso que ela tem
que têm valor, mas não têm corpo. Marca, patente, é tudo recurso intangível. O recurso tangível é o que eu tenho e que tem corpo, que eu posso pegar, que eu posso tocar, que eu posso sentir. E não adianta você falar para mim assim, Flávio, mas tu consegue segurar o nome dos juros, não consigo segurar a patente. Isso aqui é o nome que está escrito, mas a patente, a marca, não. Vai muito além disso. E muitas vezes a patente tem um valor muito maior do que o próprio recurso que é corpóreo, que é aquele recurso tangível. Olha só o que está escrito no nosso material. Recursos tangíveis são corpóreos, bens físicos de uma organização, tais como material de expediente. O que é material de expediente? Caneta, papel, lápis, borracha, saco de lixo, essas coisas, material de uso diário. Bota do ladinho lá. Material de expediente é igual a material de uso diário. Maquinário da organização, material de limpeza, etc. Agora, quando ele é intangível, são incorpóreos, ou seja, não tem corpo. São os bens imateriais ou não físicos, porque não tem corpo. Tais como conhecimento. O conhecimento que você tem, que eu tenho, é um recurso? Sim. É um recurso que eu posso acessar constantemente e utilizar? Sim. Agora, tem corpo físico? Não tem. Conhecimento, patente, logomarca registrada, reputação no mercado. A imagem da empresa no mercado tem um valor absurdo. No mundo que a gente vive hoje, no mundo globalizado, você não acredita que a imagem tem valor? Tem. A imagem tem um valor e esse valor da imagem é um dos pontos mais importantes para a empresa. Não adianta nada ter os melhores professores do mercado se a tua empresa não tem uma imagem positiva. Não adianta nada uma organização ter os melhores profissionais, o melhor processo. Porém, a imagem da empresa é ruim. Quer ver um exemplo? A reputação da empresa no Reclame Aqui é um ponto importante. Sabe o que é Reclame Aqui? É um sitezinho que tem na internet. Aí muitas pessoas, inclusive eu, antes de comprar qualquer produto ou qualquer serviço, vou lá e vou acessar o Reclame Aqui para ver a reputação daquela empresa. As empresas hoje, elas estão muito preocupadas com aquilo. Então elas buscam resolver os problemas existentes, inclusive no Reclame Aqui, para gerar o quê? Uma reputação positiva da empresa. Show? Vamos passar. Aí eu falei para você, tipos de recursos organizacionais, humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, informação e outros. Show? Agora, o decreto 99658 de 1990, no seu terceiro artigo, ele vai além do que eu falei. Ele vai arrolar alguns exemplos do que seriam recursos materiais em órgãos públicos. Muitos assuntos da aula de hoje são extraídos desse decreto. Outros extraídos do livro de outros autores, como, por exemplo, do livro do Viana, do livro do Marco Aurélio Dias e de outros profissionais, ok? Aí vamos dar uma olhada. De acordo com o decreto 99658, material é uma designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das organizações públicas, federais, independente de qualquer fator, bem como aquele oriundo de demolição ou desmontagem, aparas, acondicionantes, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis. Destarte subentende-se que a legislação supracitada, quando trata de material, refere-se a dois tipos, bem permanentes e bens de consumo. E é sobre esse material permanente e esse material de consumo que a gente vai bater um papo. Imagina o seguinte, se você comprou uma geladeira para a tua casa, aquela geladeira maneira, você foi lá, vou comprar uma geladeira. Aí você comprou a geladeira para sua casa, essa geladeira ela tem uma durabilidade estimada de até 2 anos ou superior a 2 anos. Se for superior a 2 anos, é permanente. Se for até 2 anos, é consumo. É a primeira separação que eu quero que você faça. Qualquer material que tenha vida útil até 2 anos,
mantendo as condições físicas, as características físicas. Porque não adianta, claro, durou até 2 anos, mas vem cá, dá para usar? Não, porque ele não tem mais condições físicas. Putz, não vale. Então, posso falar que um carro é um material permanente? Sim, porque se o teu carro não durar 2 anos, meu irmão, para com isso, não serve mais de nada. Tu comprou um carro que não dura 2 anos, joga esse lixo fora. O carro é zero, não durou 2 anos, acabou, pô. Uma casa. Ah, Flávio, casa é bem móvel ou bem imóvel? É bem imóvel e o carro é bem móvel. Eu citei 2 itens. Depois a gente fala sobre isso. Bem móvel, bem industrial. Depois a gente bate um papo sobre isso. Calma um pouquinho. Só quero que você entenda o seguinte. Um computador que você comprou tem vida útil superior a 2 anos? Mantendo as condições e as suas características físicas. Tem. Celular. Ih, Flávio, celular tá difícil, hein? Celular 1 ano já foi embora. Quem disse que o celular com 1 ano tá com problema? Ninguém disse isso. Ele pode dar problema até com menos tempo de 1 ano. Mas, já bem da verdade, telefones hoje, inclusive geladeira, televisão, essas coisas que você compra, não tem mais a vida útil que tinha antigamente. Mas não quer dizer que não vai ser superior a 2 anos. Por exemplo, minha avó. Minha avó Lourdes, ela tinha uma geladeira, até pouco tempo atrás na casa dela, do ano em que eu nasci. 1984. Aquela geladeira que tem a porta vermelha, lembra aquela porta vermelha antiga? Isso. A geladeira funcionava melhor do que a que eu tinha em casa. Gelava para fazer gelo absurdo aquilo ali, mas consumia uma energia louca. Antigamente, os bens, eles eram feitos para durar muito mais do que hoje. Hoje existe uma campanha de troca a todo tempo. As empresas têm que vender. Aí, se o teu aparelho não dá defeito, ela muda todo o design. A própria fabricante muda o design. Um ano a geladeira é branca, no outro ano é vermelha, no outro ano ela é prata, no outro ano ela é preta. Para que isso? Para estimular você a aumentar o consumo, já que aquele material é considerado permanente, porque ele tem vida superior a 2 anos. Beleza? Agora, material de consumo é diferente. A vida dele é limitada a 2 anos. E ele perde as características físicas dele de ser utilizado nesse período. Vamos dar uma lida no nosso texto. De acordo com o disposto na letra A do item 2 da norma de execução número 0497, material de consumo é aquele que, em razão de seu uso corrente, na definição da Lei 4.320 de 1964, perde normalmente sua identidade física ou tem utilização limitada a 2 anos. Perdeu a identidade física ou é limitado a 2 anos, é consumo. Agora, o que é material permanente? Material permanente, de acordo com o disposto na letra B do item 2 da norma de execução, número 0497, é aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde a sua identidade física ou tem durabilidade superior a 2 anos. Então, você já viu o que é permanente e o que é consumo. Está dentro do que eu falei com você? Claro que está. Olha aí, vamos falar sobre algumas atividades que estão inseridas na gestão de recursos materiais. Por exemplo, Gonçalves, no seu livro, em 2007, ele, de forma didática, faz o agrupamento das atividades que são inerentes à gestão de materiais em 3 nichos principais, ou seja, em 3 grupos principais. Que não significa, antes que você pare para pensar, Flávio, é só isso? Não, não é só isso. Pelo amor de Deus, Espírito de Luz, olha para cá. Não é só isso. Isso são as 3 atividades principais. E eu vou falar sobre gestão de compras? Vou. Gestão de centro de distribuição, que é o que a gente chama de CD popularmente no dia a dia? Sim. Gestão de estoques? Também. Então, só para você entender, o que é a gestão do centro de distribuição? Trata do recebimento, armazenagem, distribuição e a movimentação de materiais. Então, desde a hora que eu recebo o item, faço a conferência, armazeno, depois eu vou distribuir para quem é necessário e essa distribuição vai gerar uma movimentação de materiais. Isso eu chamo, sim, de gestão do centro de distribuição. Agora, quando eu falar para você sobre gestão de estoques, eu falo, espera aí, estoque é outra coisa. Análise de custos de estoque, quanto me custou comprar essas mercadorias?
Quanto me custou manter essas mercadorias armazenadas? Quanto eu gastei na mão de obra para tratar da mercadoria que estava armazenada? Fala da previsão de consumo, de como eu faço para prever o consumo dos itens, se eu uso média móvel ponderada, se eu vou usar alguma estratégia de predileção, previsão, o que eu vou fazer? Operacionalização dos sistemas de reposição do estoque, inventários de estoque, que refere-se muitas vezes àquela contagem física, apuração dos indicadores como giro e cobertura de estoques, entre outros. Giro é conta, rapidamente, é quantas vezes o estoque girou e foi renovado naquele período. Cobertura, quantas vezes o estoque médio ou cobertura demanda média. Mas isso é um outro assunto, só para você entender basicamente. E o que faz a gestão de compras? Primeiro ponto é tirar da tua cabeça que compras é uma atividade que não está na gestão de materiais. Ela está, sim, na gestão de materiais. Cuidado! Gestão de compras trata de identificar o fornecedor? Sim, faz sim um processo de identificação do fornecedor. Pesquisa de preços? Também pesquisa o preço do fornecedor. Faz negociação com o mercado? Também faz negociação. Licitações, olha, a administração pública faz muito. Mas também pode ter a compra direta, que é por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Eu não vou entrar nesse critério de licitação, não dou aula de administrativo não, pelo amor de Deus. Vá perguntar a outro professor de administrativo, não entra comigo nisso não. Mas está ali no processo de compras? Sim, está. Acompanhamento de pedidos e liquidação e etc. Sim. Então, compras vai ver tudo isso, desde a hora que eu consigo identificar quem é o meu fornecedor daquele item, ou os fornecedores que fornecem aquele item, que produzem aquele item, faço uma pesquisa de preços entre eles, negocio para ver qual vai obter para mim o melhor preço, na quantidade desejada, na qualidade requerida, e vai me entregar no tempo oportuno. A partir daí, dessa negociação, eu faço um processo de licitação, ou posso negociar e comprar direto, se for administração privada. Posso comprar diretamente também através da administração pública por dispensa ou inexigibilidade. E vou fazer o acompanhamento de cada pedido que foi elaborado. Acompanhar para que ele seja entregue de acordo com o que foi feito. E, por fim, faço o que a gente chama de liquidação. Nesse vídeo, o que é que você viu? A gente falou sobre o que é gestão de materiais e sobre o que é material para começar a tirar a tua dúvida de acordo com o teu edital. Beleza? Um abraço e a gente se vê num outro vídeo.